Nosso tema hoje é bastante complexo. Quero conversar com vocês a respeito do uso de drogas na adolescência. Esse é um problema familiar. Os profissionais podem ajudar, mas não tem a expectativa de que eles solucionem, porque essa questão nasce no relacionamento com a criança e deixa ali algumas sementes que vão brotar nessa fase de vida. Então é muito importante que a gente faça um retrospecto no tempo e volte ao período em que a criança pequena, como é que os pais lidaram com ela, porque temos hoje uma questão grave, a falta de autoridade por parte dos pais. Com essa mudança social que está ocorrendo nas últimas décadas, ficou tudo transferido para a escola, para o meio social, para a televisão, computador, celular, tudo isso tem uma influência muito grande e os pais são meio perdidos em muitos casos e esquecem que é necessário ter autoridade. Cabe frisar que autoridade não é autoritarismo. Só para a gente ter um balizamento assim, num polo você tem o autoritarismo, no outro você tem a permissividade. A autoridade está aqui no meio, é quando você exerce o controle, o poder sem criar atritos, sem violência. Você vai mostrando que ali tem regras, ainda que você discuta essas regras previamente, mas é importante que a criança vá percebendo que ali tem um governo, que não é assim uma bagunça que pode se fazer o que quer, quando quer, da maneira que quer. E isso pode ser feito de uma forma muito amorosa, com paciência, mas com firmeza. Às vezes é necessário que você exerça essa autoridade sem deixar que isso se transforme num desafio, que alguém queira burlar, queira destruir o sistema, e você então vai lidando com paciência, mas em alguns momentos estabelece claramente os limites, e isso é fundamental para que na adolescência você consiga estar em paz, que você cumpriu o seu papel, a sua missão de educador e que agora você pode inclusive ver certas coisas e ignorar que elas estão acontecendo, porque pode fazer vista grossa para algumas coisas, para outras não, e você tem que colocar bem claramente o limite e exigir o respeito, o cumprimento dessas normas. Mas se chegou na adolescência e o rapaz ou a moça estão envolvidos, né, ou estão numa experimentação de drogas, é necessário que você retome um poder e assuma um controle mais rigoroso. Mas eu insisto que isso deve ser feito de uma forma bem educada, de uma forma centrada, ou seja, não vá combater o mal, porque pode se transformar num bicho de 7 cabeças, mas vença o mal com o bem. Você não combate a droga ou qualquer outra coisa, você apenas coloca nos trilhos e passa a exigir aquilo que você espera do seu filho, da sua filha, de maneira que ele tem que cumprir tarefas escolares e também tarefas domésticas. A proposta do amor exigente é muito interessante e você vai encontrar isso, tem muito material na internet e o livro básico, que é muito simples, uma leitura fácil e clara. O adolescente tem que estar na escola, senão tem que trabalhar. Se ele está na escola, ele tem que render de acordo com as exigências do estabelecimento. Tem que ter frequência, participação e sair minimamente bem nas avaliações. A conduta que eu acho mais recomendável é que você avalie então a sua necessidade de aprender
a exercer a autoridade de uma forma amorosa. Segundo, tem algum outro fator externo que está influenciando significativamente, então é preciso intervir. Por exemplo, quando o adolescente muda de grupo de amigos, assim, de repente, sem uma explicação, é uma possibilidade que o grupo novo tenha alguns usuários de droga e eles estão exigindo que o seu filho, a sua filha, experimentem. E experimentem repetidamente. Convém você analisar esse aspecto. Se você exclui, não tem, ele está com o mesmo grupo de amigos e são da mesma faixa etária dele e tem segurança de que eles estão bem, são adolescentes responsáveis, centrados, então ótimo. Vamos adiante, você vai fazendo então a sua intervenção. No seu aspecto emocional, eu recomendo que você não se deixe levar pela mágoa e nem pela raiva. Não tenha mágoa porque o seu filho ou sua filha se envolveu com drogas, mas entenda que se você está percebendo ou se ele já trouxe o problema para você, tem coisas positivas aí, né? Primeiro, que ele está sinalizando a confiança que ele tem em você, na sua assistência, é uma forma de dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. Então, não fique chateado, não fique triste. Acredite que é uma oportunidade maravilhosa que você tem para ajudar seu filho, sua filha e estabelecer ainda um vínculo mais fundo, mais duradouro, depois que passar essa turbulência. Então, todas as decisões que você tomar e que você for comunicar ao adolescente, faça isso de uma forma tranquila, se possível amorosa, educada, e mostre que o que você está buscando é colocá-lo nos trilhos novamente. Não deixar que a coisa siga assim completamente frouxa e que você está perdido, está chateado ou está com raiva. Também não faça isso. Não brigue. Você vai fazer a intervenção, as exigências de uma forma ponderada, de uma forma amiga, mas extremamente firme nas suas colocações, nos seus posicionamentos. O que importa é fazer uma proposta, um acordo de que temporariamente, ou seja, durante um período a partir de agora, ele vai ter que cumprir ordens. Ele tem que se ajustar a um conjunto de normas e entre elas cumprir os horários de escola e ficar em casa. Ele não tem mais autonomia para sair a hora que quer, com quem quiser. Vai ser agora um certo controle. Tem horário para chegar em casa, mas se já está assim evidente, ele já assumiu que está numa experimentação mais demorada de drogas, eu acho que é melhor tomar algumas precauções. Por exemplo, além de exigir o cumprimento rigoroso das obrigações escolares, ter também deveres domésticos de arrumação, de ajuda, de participação na solução das necessidades domésticas. E o horário, vamos admitir, tem um caso de um amigo que entrou em contato comigo, dizendo que o filho dele está provavelmente se envolvendo com drogas por causa da namorada. Eu recomendo que, nesse caso, se estabeleça que o relacionamento deles vai se limitar à sua casa. E aí vocês veem como é que é o critério, quais são as liberdades que eles podem ter, estando agora, digamos, restritos à convivência em casa, na casa de vocês, na casa do adolescente. E também acho muito recomendável ampliar essa decisão para os amigos. Pode continuar com os amigos. Se eles não são nenhum grupo suspeito, então ótimo, mas é em casa durante um período aí de alguns meses,
até que as coisas se assentem e você possa começar a liberar aos poucos. As saídas são praticamente vetadas durante esse período inicial. Não tem passeio, não tem saída, não tem nada. É só obrigação, é escola e casa. Se ele não quer estudar, aí é importante que comece a buscar um trabalho onde ele possa também cumprir horários para as suas atividades nessa ocupação. Se as coisas se ajustarem e começarem a seguir um fluxo interessante, bom, ótimo, estamos começando muito bem. Mas a chance de ter alguma resistência é grande, a não ser que exista um passado harmonioso, de amizade familiar. Nesse caso, às vezes, algumas medidas mais fortes precisam ser tomadas. Uma delas é começar a transferir obrigações do próprio cuidado dele para ele mesmo. Por exemplo, quem é que cuida das roupas dele? Ele. Quem é que cuida da alimentação dele? Ele. Esse repasse das obrigações é para mostrar que ali naquela casa, todos que se encontram ali têm um propósito de vida em comum, mas de respeito, de honestidade, de projeto de vida, que não faz sentido alguém ali estar completamente fora dessas finalidades e usufruir de todos os benefícios que a casa proporciona. Se ele não está inserido nesse esquema, então vamos dar a ele as obrigações de se manter. Ou seja, ele ainda vai ter direito, vai ter acesso às coisas, dos mantimentos da cozinha, da geladeira, etc., da roupa, da máquina de lavar roupa. Tudo isso ainda fica franqueado, fica aberto para o seu uso, mas passa a ser uma obrigação dele. E além de cuidar da sua própria roupa, da sua alimentação, ele tem que cuidar da higiene dessas coisas. Fez comida, ele tem que deixar tudo limpo, o material, os utensílios da cozinha, tudo isso tem que estar tão limpo como quando ele chegou, deixar no estado em que as coisas se encontravam antes da sua atividade ali, da sua participação na realização da sua própria refeição ou do cuidado com as suas roupas. Isso sinaliza para o adolescente que ali não é uma casa abandonada, não é um abrigo assim que ele possa ficar completamente livre de responsabilidades e de consequências. Dependendo da relação que já existia e que os pais mantinham com esse adolescente, é muito recomendável que tire a chave de casa dele e estabeleça um horário bem definido ali e não permita que ele entre em casa depois desse horário. Aonde ele vai dormir, se ele se atrasar, é um problema dele, ele que resolva. Essas medidas assim mais firmes, preciso que elas sejam bem conversadas, é um diálogo, não é para chegar e jogar isso na cara e falar que ele que é o culpado, responsável por tudo aquilo. Não, é preciso que todas essas decisões sejam tomadas de uma forma racional, ou seja, aqui você está administrando um problema, você não está sofrendo, você está ajudando alguém a encontrar uma outra forma de se ajustar à sua própria vida e à sua sociedade. Eu acho muito útil mostrar para o adolescente que a pessoa que não estuda nesse mundo vive um padrão social mais baixo. Infelizmente, o sistema é esse. Não vou aqui analisar quais são as desvantagens, as limitações, porque isso às vezes afeta pessoas de uma forma muito brutal, limita muito a vida, empobrece demais a vida dessas pessoas, mas é assim que funciona.
As pessoas que não estudam, ou que estudam pouco, têm uma perspectiva de vida muito reduzida, é muito limitada. O ganho, salário, rendimentos, etc., tudo isso fica abaixo daquela pessoa que tem um nível de escolaridade acima e que é suficiente para essa pessoa concorrer no mercado por cargos de maior responsabilidade e, consequentemente, acarretam benefícios e um salário bem acima do médio e mais ainda daqueles mais baixos. Então, isso deve ser administrado racionalmente e não aqui, não na queixa, na violência, na imposição, no autoritarismo e no distanciamento. Não, você vai continuar próximo, amoroso, sem queixas. É preciso que essas questões todas sejam colocadas de uma forma isenta de emoção. Você não vai ficar transmitindo nenhuma emoção sobre isso, porque você está apenas ajudando para que ele seja mais bem sucedido, para que ele tenha êxito na vida. Eu penso que quando você tem a oportunidade de trabalhar nesse esquema, ajudar o seu filho, a sua filha a contornar esse problema, acredito que é interessante você pensar também, além de refletir sobre a sua cota de responsabilidade no desencadeamento desse problema, é que a vida está te dando uma oportunidade muito valiosa de você amparar e restaurar o caminho, a vida de uma pessoa muito querida. Aproveite essa oportunidade. Vá, assim, com essa disposição, com essa paciência e com a habilidade de fazer isso de forma que fique claro que as consequências dessa situação não te afetam emocionalmente, porque senão há uma transferência e o adolescente entende que você que é o responsável, porque você que está preocupado, você que está triste, você que está ansioso. Não permita que haja a interferência desse aspecto. Você administra, mas o problema é dele. O seu problema, então, é você não acreditar que o psicólogo, o homeopata, o psiquiatra, que você pode até buscar como apoio, como suporte, que eles vão resolver o problema, porque eles podem ajudar, mas isso é um problema familiar, que você, antes de mais nada, tem a capacidade de resolver, e sem você nenhuma solução vai ser alcançada. Você tem que abraçar realmente essa incumbência, esse encargo, para que as coisas possam fluir de uma maneira mais favorável e chegar a um resultado satisfatório e que a família toda fique feliz e o adolescente possa prosseguir na vida rumo à dignidade e honra social. Eu acredito que existam outras abordagens e mais detalhadas e mais completas. Isso aqui é o que eu aprendi e que eu valorizo como um método que tenha, assim, todo esse afeto, todo esse apoio familiar e que, se você sentir necessidade, busque outras coisas. É bem provável que você vai encontrar alternativas a respeito de como lidar com essa situação e talvez elas te sirvam melhor. Mas como providências imediatas, como recursos primeiros, eu acho que te dei aqui um instrumento para você se posicionar e agir. Desde já, eu estou na torcida para que, além de ter êxito, você e seu filho ou sua filha saiam dessa experiência muito mais próximos e que haja sempre muito amor entre vocês.